O faraó mais longevo da história foi também o governante, que viu seu império desmoronar diante dos próprios olhos. Pepe II não era apenas um rei, era uma lenda viva. Ele assumiu o trono ainda criança e, segundo registros, governou por inacreditáveis 94 anos. Tempo suficiente para que vários de seus aliados morressem, enquanto o próprio Egito começava a apodrecer em silêncio. Ao contrário da grandiosidade dos seus predecessores, como Djoser e Quéops, Pepe enfrentou um Egito muito mais instável e frágil. Os grandes projetos de construção já não ocorriam com a mesma frequência. As pirâmides diminuíram de tamanho, os templos perderam brilho e os armazéns reais começaram a esvaziar. Mas a verdadeira rachadura no poder egípcio começou longe dos palácios dourados, nas margens secas do Nilo, onde a fome reinava como um novo deus cruel. Durante seu reinado, as cheias do Nilo tornaram-se irregulares. Sem o ciclo anual de inundações, as plantações falharam, os silos ficaram vazios e o povo começou a morrer. O Nilo, que era a veia que mantinha o Egito vivo, agora parecia conspirar contra o próprio trono. O povo não clamava mais pelo faraó, clamava por pão. E quem não tinha pão, tomou o que podia à força. Enquanto a população afundava em desespero, os nomarcas, governadores locais das províncias chamadas nomos, cresceram em poder. Com um rei velho e cada vez mais ausente da realidade, esses líderes regionais começaram a agir como pequenos faraós. Criaram seus próprios exércitos, ergueram templos dedicados a si mesmos e pararam de enviar tributos à capital, Mênfis. Pepi II já não controlava mais o país, apenas observava, isolado em seus palácios. O Egito entrou em colapso social. Rebeliões eclodiram no sul, templos foram saqueados, tumbas profanadas e até múmias de nobres foram violadas em busca de amuletos de ouro. Os textos das Lamentações, escritos por egípcios da época, falam de o pobre tornando-se rico e o rico chorando nas sarjetas. Uma inversão total da ordem Ma'at, o princípio de equilíbrio que sustentava toda a estrutura da civilização egípcia. Sem Ma'at, tudo virou caos. Cidades inteiras foram abandonadas e o Egito mergulhou em um vazio que nem os deuses ousaram tocar. O colapso do antigo reino foi mais do que um problema político. Foi uma implosão total do modelo de civilização que havia sustentado o Egito por quase meio milênio. As grandes construções cessaram. A escrita hieroglífica diminuiu drasticamente. A elite religiosa perdeu sua influência e até mesmo os rituais funerários foram interrompidos em diversas regiões. Para muitos, os deuses haviam abandonado o Egito. Pepi II morreu em meio a esse colapso, deixando para trás um país fragmentado e vulnerável. Não houve transição suave. O trono foi disputado por sucessores fracos e efêmeros. O Egito então entrou no chamado primeiro período intermediário, uma fase de anarquia, guerra civil e fome generalizada, onde cada cidade lutava por si e a autoridade central era apenas uma lembrança do passado glorioso. Esse período durou mais de um século, e o povo egípcio teve que reaprender a sobreviver em um mundo sem ordem, sem faraó e sem futuro certo. O império das pirâmides caiu, não com uma guerra estrangeira, mas com o silêncio dos deuses e o grito desesperado do seu próprio povo. A queda de Pepe II marca o fim do antigo reino, a fase mais icônica da história egípcia. Foi um colapso lento, silencioso, mas devastador. Não houve invasores estrangeiros, não houve um golpe militar, nem grandes batalhas finais. O que destruiu o antigo Egito foi a combinação mortal de fome, abandono político e quebra da ordem divina. Os templos estavam vazios, as ruas cheias de cadáveres e a população afundava em desespero. Tudo o que parecia eterno, as pirâmides, os rituais, o próprio conceito de faraó, virou pó. E no lugar do grandioso Egito que desafiava o tempo, nasceu um país quebrado, dividido e sem direção. Mas mesmo nesse cenário de destruição, uma semente foi plantada, pois séculos depois, outro império se ergueria das cinzas. O Médio Reino, que aprenderia com os erros do passado
e traria uma nova era de ouro para as margens do Nilo.